A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, meus queridos telespectadores, estamos de volta com mais um programa Momentos com Deus e nesse dia eu gostaria de estar falando com você acerca de um assunto muito importante, não porque eu julgo importante, mas porque a própria palavra de Deus nos diz que é importante. Então, o mais importante agora é eu dizer que estou muito feliz em poder estar com você mais uma vez falando da palavra de Deus, mais uma vez meditando sobre as coisas que Deus tem nos ensinado. Então, já quero pedir a você que esteja abrindo sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 18. Vamos ler alguns versículos, a respeito da palavra de Deus. E Mateus 18, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz o seguinte: naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse-lhe: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como os meninos, ou seja, como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Queridos, ser criança, Nicodemos teve uma dificuldade de entender para nascer do Espírito, que teria que voltar ao ventre da mãe, aquela coisa toda, teria que nascer de novo, nascer do Espírito, etc. Na realidade não é bem assim, mas Deus, ele, através da sua palavra, ele requer de nós que sejamos simples. Uma criança, ela chora porque ela descobriu que é o meio de que ela venha conseguir aquilo que ela tem a necessidade. Se é muito novinha, vai chorar por fome, não é verdade? Vai chorar, às vezes até por pirraça. Eu lembro-me muito bem que o meu filho hoje, já com 30 anos de idade, mas o meu filho quando era pequenininho, ele saiu na época uma febre aí do tal do pintinho amarelinho, e ele chegou em um supermercado, em uma loja, não me lembro muito bem, e porque queria um pintinho amarelinho, mas eu não podia comprar o pintinho amarelinho. E olha, foi difícil, hein? Ele chorou, porque, entendi, era o meio de tentar ganhar. E tinha um amigo comigo ao meu lado, que acabou comprando o tal do pintinho amarelinho. Eu até não achei muito legal, porque disse, poxa, não é por aí o caminho, a gente precisa ensinar que é momento para tudo, e se a gente pode ou não pode. Mas a criança é assim, a criança ela tem a simplicidade, ela não tem a malícia, mas ela tem a simplicidade de usar de meios que ela viu que vai ter respostas. E o maior meio para nós termos as respostas de Deus é ser realmente como uma criança. Simples, humilde, pronto, passou as lágrimas, não chorou mais, ficou com o pintinho amarelinho, e tudo bem, não é? Um pintinho amarelinho que depois ele guardou por muito tempo, depois nem sabe mais onde está, nem sabe porque passou, Mas tem algumas coisas na nossa vida que elas não podem passar. E uma delas é a simplicidade e a disciplina que nós devemos ter diante de Deus, como servo de Deus que somos. E hoje eu quero falar de uma coisa, queridos, muito importante, que é a disciplina que nós devemos ter do perdão. Ainda no versículo de número 15
desse mesmo capítulo 18 do Evangelho que escreveu São Mateus, nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras sejam confirmadas, ou seja, toda palavra que fora dita, o que aconteceu, seja confirmado. Aí entraria testemunhas. Mas o princípio daqui se fala sobre uma conversa particular, uma conversa pessoal. E nos últimos dias nós temos entendido que temos tido muitos problemas, até mesmo dentro do lar, dentro da casa, com a família, acerca dessa questão, acerca das dificuldades que nós temos de lidar com aquilo que precisa ser, por muitas vezes, no bom sentido, é claro, discutido. Porque discutir não é brigar, não é se desvencilhar um do outro, não é ter raiva um do outro, pelo contrário. Discutir um assunto é buscar um parâmetro, uma resposta que tenha uma base que nos dê sustentação para seguirmos em frente. E por muitas vezes, nós, por conta de alguns momentos difíceis, e que não é diferente, todos passamos por momentos difíceis, entrarmos em momentos até de discussões e criarmos a chamada falta de perdão. Nunca mais eu falo com fulano. Ah, eu não perdoo. Não quero fazer nenhuma comparação e nem posso, porque não há comparação para isso. Não dá para mensurar isso, não dá para dizer isso. Mas Deus, Ele nos perdoou dos nossos pecados. Ele nos perdoou dos nossos erros, das nossas falhas. Ele nos deu a oportunidade do recomeço. Ele entendeu muito bem a nossa falhabilidade humana, a nossa condição de sermos falhos, a nossa condição de não termos em nós mesmos, gerados em nós mesmos, por nós mesmos, algumas qualidades que fazem parte daqueles que vão herdar a vida eterna. Por isso que Ele nos orienta através da Sua palavra, através do discernimento que venhamos ter em conhecimento de Deus, da lembrança trazida aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos fará lembrar de todas as coisas, né? As coisas que nós temos vistos na palavra de Deus, das coisas que Deus tem falado para nós. Mas como vou me lembrar daquilo que não me aprofundo? Como vou lembrar daquilo que não tenho contato ou conhecimento? Como vou me lembrar que o Senhor diz que nós devemos perdoar? Perdão, irmão. Perdão, irmão. Perdão não nos coloca em uma posição superior a ninguém. Perdão não nos coloca em uma posição de dizer, eu perdoei. Porque quando algum atrito acontece, quando alguma divergência acontece, não é porque uma parte ou outra está certa, a outra está errada, não. É porque não houve acordo em alguma questão. E há um adágio popular que diz que quando acordamos alguma coisa, não sai caro para ninguém, né? Então vamos procurar acordar um pouco mais. Vamos procurar combinar um pouco mais algumas questões. Há pessoas que não conseguem ficar, por exemplo, no seio da família, não conseguem ficar dentro de casa, não conseguem dialogar, se fica dentro de casa fica tenso, eu tenho que ir para a rua, porque eu preciso, sabe, descongestionar. Descongestionar de quê? Porque o nosso lar é o nosso porto seguro. Se nós pararmos para analisar quantas e quantas vezes você esteve fora da sua casa e você se sentiu às vezes só, precisando talvez de um apoio, alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é o nosso lar, é a nossa casa, é o nosso cantinho, né, como a gente costuma chamar, porque é o nosso palácio, é onde Deus criou. Mas eu não estou falando aqui de casa,
ambiente onde nós moramos, né? Estou falando de lar aqui, uma construção de concreto, armação de aço, etc, etc. Não, estou falando aqui de família, estou falando aqui de amor, estou falando aqui de cuidados. Confesso para vocês, eu estou vivendo uns dias agora, minha esposa, ela viajou, eu estou em casa, não é? E é claro, nós estamos assumindo algumas coisas, né? Temos que cuidar um pouquinho da casa, cuida dos bichinhos que tem, essa coisa toda. E eu tenho tido uma oportunidade nesses dias de, na hora do almoço, né, na hora da preparação do próprio almoço, o meu filho está comigo. E tem sido momentos maravilhosos, porque a gente até, vou confessar uma coisa, a gente até não sabe cozinhar não, né? Mas tem saído algumas coisas gostosas, mas o mais gostoso não é a iguaria que preparamos ali, ou cada um deu uma ideia e não deu muito certo, né? Que nós não temos aquela amabilidade toda, aquela agilidade toda para cuidar. Mas o mais gostoso de tudo é que nós estamos vivendo esse momento. Ali nós conversamos, ali nós trocamos ideias, ali nós dizemos, isso vai ficar melhor assim, não, talvez fique melhor assim, vamos comprar isso ou não vamos comprar. Enfim, tudo isso daí para um momento de alimentação. Mas a maior alimentação tem acontecido justamente na preparação, porque nós temos tido mais contato, estamos conversando mais, estamos saindo daquele cantinho que às vezes eu e você temos, né, ou pensamos em ter sempre, que é aquele cantinho, eu estou no meu cantinho aqui, não mexe comigo, eu estou aqui lendo o meu livro, eu estou aqui no meu computador, eu estou aqui na minha sala, enfim. Às vezes nós queremos criar um cantinho, um território dentro do nosso próprio lar e nos isolamos. Quando que nós temos à nossa volta realmente uma família. Se não tem filhos, tem uma esposa. Se não tem uma esposa, mora com o papai, com a mamãe. Mas nós temos sempre a necessidade de vivermos bem. E uma das coisas que tem inferido muito nos últimos tempos é justamente isso. Por conta de opiniões particulares, nós acabamos entrando em atrito, ficamos tristes uns com os outros, ficamos, como diz o outro, de mal. Eu lembro muito, eu não sou tão novo assim, sou realmente do tempo da bala Juquinha, a questão de quando criança ficava de mal, né, dava o dedo mindinho, estou de mal. Mas a expectativa toda era que um dia ficasse de bem, aí dava o dedo diferente de novo, que eu nem lembro mais qual era o dedo que ficava de bem. O de mal eu lembro que era esse aqui. Mas a moral da história, isso era coisa de criança e nós não somos mais crianças. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Vivemos uma vida na presença do Senhor, aprendendo o que é o perdão. Se tem alguma coisa que precisa de ser chegada a um denominador comum, busque, não por sentido de querer impor a sua posição ou expor alguém a uma situação constrangedora por conta dos nossos achismos, mas sim para resolver. Isso já é o princípio do perdão. Perdoar é algo extremamente digno. O Senhor nosso Deus, Ele não levou em conta o pecado dos nossos pais, a ponto de expulsá-los do jardim para que fizesse o caminho de volta. Ele não levou em conta a abandoná-los. Ele não levou em conta deixá-los ao ermo, não. Ele deu a oportunidade de fazer o caminho de volta. Da mesma forma é comigo e você hoje. Os nossos pecados hoje não estão atrelados, ou vamos dizer assim, tendo uma severidade sobre ele por conta do pecado original, mas sim por conta dos nossos pecados que cometemos a cada dia. E o pecado, às vezes até inconsciente que cometemos, Deus ele tem olhado e tem nos orientado para que isso não ocorra. Mas aqueles pecados que às vezes até nós buscamos, infelizmente buscamos. Quantas vezes nos reunimos em reuniões familiares e buscamos ali, não, agora nós vamos nos reunir para que nós tenhamos um domingo abençoado, um final de ano abençoado. E quantas vezes aquilo não chega ao fim? Ao fim que eu digo, ao fim da paz que se programou,
ao fim da alegria que se programou. Daqui a pouco alguém se preocupa mais com um ou com o outro, alguém acaba ofendendo um ou outro. E o que acontece com isso? A tristeza bate o coração, alguns vão para casa entristecidos, outros se recolhem quando moram na mesma casa, e aquilo que era para ser uma grande festa acaba sendo uma grande tristeza. No Evangelho que escreveu São João, a Bíblia diz que Deus fez o primeiro milagre. Transformou a água em vinho. Uma coisa me chama a atenção. Jesus, quando transformou a água em vinho, ele transformou a água em vinho com um único intuito: de trazer alegria, de trazer contentamento, de trazer suprimento para que não houvesse em momento algum alguma dificuldade com aquele casal que tinha seus convidados. O casamento durava mais do que uma semana. Então, mediante a essas questões, nós começamos a entender que nós precisamos viver o milagre do Senhor Jesus. O milagre de transformar a nossa vida, de transformar a nossa casa, de transformar a nossa família. Às vezes é muito cômodo, talvez em algum dos nossos programas, você já deve ter visto o nosso pastor Marcelo falando acerca, até usando uma planta, né? Falando de que a planta, quando ela é artificial, você colocou ali, você não precisa ter muitos cuidados com ela. Ela vai continuar sendo a mesma coisa, sempre. Se você acha ela bonita, você vai achar sempre ela bonita, né? Mas ela não requer nenhum cuidado. Mas também ela não te dá outras belezas além dessa. Então, quando nós cuidamos de algo natural, de algo que precisa de cuidados, nós vamos ver os frutos desse cuidado, né? Ela não vai ficar com esses pendões fechados para sempre, porque ela não seria de plástico, seria algo natural que, tendo sempre os cuidados, o sol que precisa tomar, a água que precisa ser regada, traria para ela a vida que daria a ela a condição de florescer. E por muitas vezes, há plantas na nossa casa. Quando eu digo planta, eu estou falando de pessoas. Eu estou falando até de você mesmo, que precisa ser regado. Regado pelo amor, regado pela paz, regado pelo perdão acima de tudo. Por quê, queridos? Vamos recomeçar, se preciso for. O recomeçar não é nenhum demérito. Vamos recomeçar sim, porque recomeçar é como se acreditar que nós podemos chegar aonde nós queremos chegar. E o recomeço demonstra perseverança, equilíbrio, não desistir nunca. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos com o nosso programa Momentos com Deus. Queridos, estamos de volta e já com certeza no finalzinho do nosso programa, mas eu queria, completando tudo que nós dissemos aqui no capítulo 18 de Mateus, que fala de sermos como uma criança, né? Fala do perdão, como nós aqui conversamos um pouco a respeito, mas eu quero falar agora, já para encerrar, sobre a promessa, sobre a autoridade que vem sobre a vida destes, que vive a disciplina da vontade de Deus. Olha o que nos diz o versículo 18, do mesmo capítulo 18 de Mateus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Sabe qual é essa autoridade? É a autoridade que nós vamos estar andando assim com o Senhor. Não é assim para nós termos uma autoridade de desfazer alguma coisa aqui por um achismo, mas a autoridade e a consciência de uma nova criatura que tem o amor no coração, o perdão aflorando, as plantas regadas, os resultados aparecendo dentro da nossa família. Quando você desliga alguma coisa ruim e você está ligado com o seu Deus, isso será desligado nos céus e as bênçãos acontecerão.
Mas quando você liga as promessas, os sonhos para os seus filhos, o sonho para você, o sonho para sua esposa, o sonho para o seu esposo, o sonho para o seu neto, o sonho para o seu namorado, para o seu noivo, enfim, o sonho que você tem é quando você liga e tem essa comunhão com Deus, na plenitude de tudo aquilo que a palavra dele nos ensina, certamente ele também ligará nos céus. Então, que nós possamos desligar o que é ruim das nossas vidas e ligar a disciplina do amor de Deus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E que esta vida eterna seja realmente o nosso alvo. Porque, queridos, uma coisa muito gostosa. Deus tem um presente grande para todos nós. E a promessa cumprida. Eis que vou vos preparar lugar. Para quando eu for, voltarei para vos buscar, para que estejais aonde eu estou. Essa foi a promessa do Filho de Deus. E essa promessa é eterna. É a nossa salvação. Que Deus o abençoe. Vamos estar orando agora, encerrando o nosso programa. Mas jamais encerraremos de buscarmos ser como uma criança para sermos maiores no reino de Deus. Não maiores por achismo, por soberba, por posição, mas maiores por humildade, amor, carinho e perdão. Senhor meu Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por aqui estar, podendo falar aos teus filhos e saber, meu Deus, que os ouvidos deles estão neste momento atentos, Pai. E os seus lábios estão elevando ao Senhor uma oração. A oração em que pedimos ao Senhor que se algo em nós precise ser mudado, que o Senhor venha mudar. Que o Senhor venha nos dar de volta, Pai, a simplicidade da essência do que nós fomos criados. Porque o Senhor nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. O Senhor nos criou para transmitir a este mundo, Pai, a tua paz, a tua graça, a tua unção. O Senhor nos criou para nos dar uma alegria maior e sermos a alegria no meio em que vivemos. E o maior meio desses é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. Por isso eu te peço, Pai, por todas as famílias neste momento. Te peço, meu Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, livrando-os, Senhor, do dia mau, dando a cada um, Senhor, a alegria do teu Espírito e nos fazendo a cada dia mais do que vencedores. Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém.